Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Narayanam Guru Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanu Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupandugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaham Shama Sundara Shikanda Shekara Izmira Hasra Murali Manohara Radhikara Sikabam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à pura dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitrila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também o meu mais adorado Shiksha Sanyasa Guru Nitrila Pravishta Om Vishnupada Ashtotara Sata Srimad Shila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj. E a todo o Shirupano Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 37. Capítulo 36. Então, Goswami ele explicou sobre o fato de Mahabhava ser extremamente raro, né, e que até mesmo as rainhas de Dwarka não possuem esse Mahabhava, que Mahabhava é apenas experimentado pelas Brajadevis lideradas por Srimati Radhika. Então Vijay perguntou qual é então a explicação para isso. E Gopala Guru Goswami diz: Swakya Bhava está presente sempre que uma Nayika ela está atada ao Nayaka pelas regulações do casamento. Tá? No Swakya Bhava, Urati é Samanjasa, ou seja, ele não é competente para alcançar as condições mais elevadas como Mahabhava. Swakya Bhava está também presente em algumas gopis de Vrindavana, mas Parakya Bhava é predominante. Em Braja, Urati é Samartha, ou seja, aquele que é completamente desenvolvido, e ele alcança os níveis mais elevados de Mahabhava. Quantos tipos de Mahabhava existem? Pergunta o Vijay. Mahabhava, que é a personificação do néctar mais elevado, atrai o coração e faz com que possa se alcançar a sua natureza intrínseca. Existem dois tipos de Mahabhava, Rudha e Adiruddha. Então, o que é Rudha Mahabhava? Rudha Mahabhava é o estágio no qual todos os Sattvika Bhavas são manifestos numa condição de Udipta. Então, Vijay pergunta, quais são os Anubhavas de Rudha Mahabhava? Em Rudha Mahabhava, até mesmo um momento é intolerável. Este Rudha Mahabhava, ele agita o coração
daquelas no qual ele está presente, né? Uma kalpa parece passar como se fosse um momento, né? E há um sentimento de rejeição, devido à apreensão de que Krishna pode estar passando por algum tipo de inconveniência, embora ele esteja, na verdade, muito feliz. A pessoa se torna esquecida de tudo, até mesmo de si mesma, né? Embora ela não esteja iludida por nada. E um momento parece passar como se fosse uma kalpa. Então, alguns desses anubhavas são experimentados durante o encontro e outros durante a separação. Então, Vijay diz: até mesmo um momento é intolerável. Por favor, dê-me o exemplo para que eu possa entender melhor. O Goswami diz: este Mahabhava é Vaititya Vipralamba, uma manifestação específica de separação. Mesmo no encontro, existe o sentimento de estar separado, e até mesmo um momento de separação é intolerável. É por isso que quando as gopis elas olham para Krishna da primeira vez, após uma longa separação, né, em Kurukshetra, elas então amaldiçoam Brahma, o criador das pálpebras, porque ao piscarem os olhos, né, elas têm a sua visão de Krishna obstruída. Mesmo o tempo que leva para piscar os olhos torna-se intolerável diante o desejo, né, de ver Krishna constantemente. Então Vijay pergunta: este Ruda Bhava, ele agita o coração daqueles no qual está presente. O que isso significa? Então Goswami diz, por exemplo, em Kurukshetra, quando as Mahishis, como Rukmini, e reis como Yudhishthira veem uma anuraga incomum das gopis, né, que vieram ver Krishna, seus corações ficam agitados. É nesse sentido que eu falei, né, isso. Tá? Ou seja, outras pessoas ao redor terão também o seu coração agitado ao testemunhar, né, a manifestação deste Ruda Mahabhava nas gopis. Então Vijay pergunta: o que é Kalpa Kshanatva? Embora uma noite de Rasa Lila seja tão longa quanto uma noite de Brahma, ainda assim parece ter passado durante um segundo para as gopis. Este humor é chamado de Kalpa Kshanatva. E o Vijay diz: por favor, me ajude a entender o bhava, né, do sentir-se melancólico, né, com medo de que Krishna possa estar passando por algum tipo de inconveniente, né, embora ele esteja de fato feliz. Então Goswami ele cita um verso do Srimad Bhagavatam, do Gopi Gita, que diz: Yate sujata charanam buruhan staneshu vita shane priyadadi mahikarkasheshu tenato vimata sitad vyatate nakim suit kurpadi birbramatidhir bhava ayushanaha. Mesmo quando as gopis seguram os pés de lótus de Krishna sobre seus seios, elas pensam: é lamentável que os nossos seios sejam tão duros. Os pés de lótus de Krishna tão macios devem estar sentindo alguma dor quando nós colocamos-os sobre os nossos seios. Então, esse tipo de arrependimento é também chamado de melancolia, devido ao medo da dificuldade, né, que Krishna pode estar passando no momento em que ele deveria estar sentindo felicidade. Então Vijay pergunta: qual é o fenômeno de se esquecer de tudo, né, mesmo que não haja nenhum tipo de ilusão? O Goswami responde: todos os tipos de ilusões, moha, são
eliminados, removidos, através de um spurti de Krishna dentro do coração. Ou seja, existe uma ausência total de moha neste momento. Mas quando o spurti de Krishna ocorre, perde-se a consciência de tudo, né, ao redor e do mundo inteiro, incluindo a de si mesmo. O Vijay pergunta, o que é Kshana Kalpata? Krishna descreve o estágio da separação das gopis para Uddhava. Ele diz, Uddhava, quando eu estava com os Brajabasis em Vrindavana, né, suas noites comigo pareciam passar como um momento, mas na minha separação, essas mesmas noites parecem nunca terminar. E elas sentem como essas noites sendo mais longas do que uma kalpa. Uma kalpa é um dia de Brahma, então milhões e milhões de anos. Dessa maneira, elas experimentam o passar de um momento como se elas estivessem perdidas dentro de um vasto oceano de tempo. Tá? Muito bem. Então Vijay pergunta, eu compreendi Ruddha Mahabhava, agora por favor me explique Adiruddha Mahabhava. Adiruddha Mahabhava é o humor no qual todos os Anubhavas que se manifestaram, né, através de Mahabhava alcançam características especiais, que são ainda mais impressionantes do que aquelas próprias Anubhavas nas suas formas normais. Vijay pergunta, quantos tipos de Adiruddha existem? Existem dois tipos, Modana e Madana. O que é Modana? O Adiruddha Mahabhava, no qual todos os Sattvika Bhavas do Nayaka e da Nayika surgem a uma extensão que esta condição de Udipta, na condição de Udipta, é chamada de Modana. Neste Modana Bhava, Krishna e Radha sentem uma angústia e um medo. Agora, por favor, descreva a posição de Modana. Modana não ocorre em qualquer lugar além do grupo de Srimati Radhika. Modana é o mais querido e desfrutável prazer, né, de Hladini Shakti. Em algumas condições especiais de separação, Modana torna-se Mohana. E como efeito disso, dessa condição miserável de separação, todos os Sattvika Bhavas se manifestam na condição de Sudipta. Vijay então diz, por favor, descreva os Anubhavas no estágio de Mohana. Krishna desmaia quando está sendo abraçado por uma outra amante. Alguém deseja a felicidade de Krishna enquanto pessoalmente aceita um sofrimento intolerável. O bhava chamado de Brahmanda Kshoba Karita faz com que todo o universo sinta angústia, e até mesmo os pássaros e feras começam a chorar. Uma saudade muito poderosa, que até mesmo no momento da morte, os 5 elementos do corpo podem se associar com Krishna. Divya Anumada, a loucura divina e outros Anubhavas também ocorrem no estágio de Mohana. As características miraculosas de Mahabhava são manifestas, né, na sua extensão máxima no Mohana Bhava de Srimati Radhika. E até mesmo além de Moha, que é incluído dentre os Sanchari Bhavas. Vijay então diz, Prabhu, se você considerar apropriado, por favor, descreva os 2 sintomas de Divya Anumada. Goswami diz, quando o Mohana Bhava alcança um comportamento único e indescritível, né, se desenvolvendo até uma condição
que pareça um estágio de confusão, então ele é chamado de Divyomada. Ele tem muitas diferentes características, como por exemplo, Udgurna e Chitrajalpa. O que é Udgurna? O estágio de Divyomada, no qual muitas variedades de esforços incontroláveis se manifestam, chamados de Udgurna. Radhika experimenta Udgurna quando Krishna ele parte para a Mathura. Naquele momento, como se houvesse um total esquecimento devido aos sentimentos de separação por Krishna, Radha ela pensa, Krishna está vindo, ele estará aqui em um momento apenas. Pensando assim, ela prepara uma cama no seu kunja. Às vezes, ela dá bronca nas nuvens negras, né, assim como uma naika expressa a sua ira para o seu amante infiel, né, Kandita. E às vezes ela também vaga, né, ao redor na escuridão da noite, assim como uma naika que faz uma viagem secreta para se encontrar com o seu amado, Abhisarini. O que é Chitrajalpa? Chitrajalpa consiste dos discursos ou das falas que ocorrem quando você encontra um amigo do seu amado. Essa fala está cheia de uma separação intensa, de uma saudade intensa, e ela surge de bhavas como, por exemplo, inveja, ciúmes, agitação, orgulho e avidez. Quantos membros de Chitrajalpa existem? Existem 10 tipos de Chitrajalpa, chamados de Prajalpa, Parijalpa, Vijalpa, Ujalpa, Sanjalpa, Avajalpa, Abhijalpa, Ajalpa, Pratijalpa e Sujalpa. Você pode encontrar a descrição deles no Brahmara Gita, no 10º canto do Srimad Bhagavatam. Bom, então, é quando Radharani está falando com o abelhão, né, que é que ela que considera como se fosse um amigo de Krishna. Né? Às vezes o próprio Krishna, mas de modo geral um amigo de Krishna. Então, que é justamente o aspecto de Chitrajalpa, quando ela começa a falar com um amigo do seu amado, né? E começa a dar bronca nele como se ele fosse o próprio Krishna. Então, nesse momento, ela manifesta todos esses diferentes sintomas de êxtase da fala, né? Nessa categoria aí de Chitrajalpa. Então, Vijay pergunta, o que é Prajalpa? Prajalpa significa revelar a falta de tato do seu amado, usando gestos de desdém, né, que são imbuídos de malícia, ciúmes e orgulho. O que é Parijalpa? Parijalpa é mostrar a sua própria perícia através de expressões que estabelecem os defeitos do seu amado, como, por exemplo, a sua crueldade, a sua traição e a sua inconstância. Então, o que é Vijalpa? Vijalpa se refere à fala na qual externamente faz-se acusações maliciosas contra Krishna, enquanto que o aspecto de mana está escondido no coração. O que é o Jalpa? O Jalpa significa falar palavras de traição, né, falar sobre a traição de Krishna, a sua hipocrisia e etc. Né, com muitos ciúmes que surgem do orgulho, sempre fazendo acusações hostis contra ele. O que é Sanjalpa? Sanjalpa é estabelecer a ingratidão de Krishna, a sua rudeza, a sua hipocrisia, duplicidade, e etc., através de
piadas, acusações ou gestos. O que é avajalpa? Avajalpa é a expressão involuntária ou sobre o apego de Krishna com medo, né? Esse medo cheio de ciúmes, enquanto encontra-se defeitos nele, como por exemplo, ele ter um coração duro, ser luxurioso, né? E ser um vilão. O que é Abhijalpa? Abhijalpa significa lamentar, com expressões indiretas, como por exemplo, Krishna, ele até mesmo concede a dor da separação aos seus pássaros, como por exemplo o seu papagaio ou o seu pavão, né? Então, apegar-se a ele é completamente inútil. O que é Ajalpa? Ajalpa significa expor a duplicidade de Krishna, né? Devido a uma autodepreciação e dizer que qualquer outro assunto além de Krishna Lila Katha concede felicidade. O que é Pratijalpa? Pratijalpa significa demonstrar respeito em relação a um mensageiro enviado por Krishna e dizer: Krishna é um ladrão quando ele está buscando por prazeres amorosos. Então é inapropriado me encontrar com ele, porque ele está com uma outra moça neste momento. O que é Sujalpa? Sujalpa é perguntar sobre Krishna, né? De maneira inocente, com humor grave, de humildade, de agitação e de avidez. Prabhu, eu sou qualificado para saber sobre os sintomas de Madana? E o Goswami responde: quando Prema, que é a personificação da essência de Ladini, aumenta ainda mais do que o Mahabhava, que eu já descrevi agora, ele chega num estágio extremamente avançado. A emoção mais elevada na qual ele se torna jubilante, ulasa, devido à manifestação simultânea de todos os tipos de bhava, é chamado de Madan. Este Madan é eternamente e esplendidamente manifestado apenas em Shri Radha. Não surge em nenhuma outra gopi, mesmo em Lalita. Vijay pergunta: existe algum tipo de ciúme em Madana Bhava? O ciúme ele é muito proeminente em Madana Bhava. E ele pode até mesmo ser visto diretamente em relação a objetos inanimados. Madana é também famoso por causar em Shri Radha, por fazer com que Shri Radha elogie qualquer coisa que tenha qualquer relação com Krishna, embora ela constantemente esteja unida com ele, né, intimamente. Por exemplo, Srimati Radhika ficou com inveja da guirlanda de Krishna. E também das garotas pulinda, né, das tribos da floresta. E o Vijay pergunta: quando Madana surge? Esta fascinante Madana Bhava apenas ocorre no momento do encontro. Quando então este eterno passatempo, né, de Madana reina esplendidamente em diferentes formas. O Vijay pergunta: Prabhu, podemos encontrar
a descrição dos diferentes tipos de Madana feito por algum sábio? E o Goswami diz: Madana Rasa é ilimitada. Então é muito difícil para até mesmo o Cupido transcendental, Shri Krishna, compreendê-lo, né, na sua extensão total. É por isso que até mesmo Sri Shukadeva Goswami, foi incapaz de descrever isso completamente. O que dizer dos filósofos como Bharata Muni? Os filósofos rasikas como Bharata Muni. Então até mesmo Krishna não consegue compreender, né, a extensão de Madana Rasa, tá? De Madana Bhava. Então Vijay diz, as suas declarações são impressionantes. Como é possível que até mesmo o próprio Krishna, que é a personificação de rasa, né, o desfrutador original de rasa, não possa compreender completamente o comportamento de Madana? E Goswami diz, Krishna é rasa em si, né? Ele é em si rasa. Ele é ilimitado, onisciente e onipotente. Nada pode ficar oculto dele. E nada está inacessível ou é impossível para ele. Ele é eternamente ekarasa. E ao mesmo tempo ele também é anekarasa, ou seja, uma variedade de raças, né? Devido à sua atintya beda beda dharma. Como ekarasa, ou seja, aquele que resume tudo em si mesmo, ele é atmarama. E nessa condição, nenhuma raça existe separadamente dele. No entanto, ele é simultaneamente anekarasa. Assim, além de atmagata rasa, ou seja, a raça experimentada através dele mesmo, existe também paragata rasa, que é a raça experimentada por outros, e uma variedade de atma para vichitra rasa. Então a felicidade da sua lila reside nesses últimos dois tipos de rasa. Vou repetir. Paragata rasa, que é experimentar a raça através de outros, no caso das gopis, né? E atma para vichitra rasa. Tá? Vamos ver se ele vai explicar mais a fundo. Quando o Paragata se expande ao nível máximo, ele é chamado de Parakya rasa. E quando este desenvolvimento mais elevado se manifesta abundantemente em Vrindavana, assim, para o Atmagata rasa, que é desconhecido, exaltado, né, e uma felicidade única de Parakya rasa, é o limite máximo de Madana. Isso está presente apenas durante as lilas imanifestas em Goloka. E uma pequena parte apenas em Braja. Tá? Então Vijay pergunta, Prabhu, você demonstrou uma misericórdia ilimitada, tá, para comigo. Agora, por favor, me explique a essência de todos os tipos de Madhura Rasa em breve, para que eu possa facilmente compreender. Bom, então Goswami diz, todos os bhavas que surgem nas Brajadevis são divinos em todos os respeitos, né? E além de qualquer jurisdição de lógica. Portanto, não é apenas difícil, mas impossível descrever esses bhavas completamente. Foi dito nos Shastras que o raga de Srimati Radhika se manifesta de Purvaraga, sob algumas condições especiais, que esta raga então se torna Anuraga, e de Anuraga vem Sneha. E após surge Mana e Pranaya. Todos esses pontos não são fixos, mas a condição de Dumaita é certamente o limite máximo de Sadharani Rati. Samanjasa Rati se desenvolve até Sneha, Mana, Pranaya, Raga e Anuraga, na qual Dipta Rati está manifesto na forma de Jwalita. Em Ruda Mahabhava existe o Dipta, e de Modan
em diante existe Sudipta Rati. Você deve compreender que Madhura Rasa é, às vezes, dessa maneira, porque a ordem dos estágios pode ser reorganizada de acordo com os diferentes locais, tempos e circunstâncias. Ou seja, embora exista uma certa hierarquia, pode ser que haja uma manifestação fora de ordem. O Sadharanirati se desenvolve, né, até máximo de prema. Samanjasarati até Anuraga e Samartharati até Mahabhava. Tá? Então o Vijay pergunta, o quão longe vai o Rati desenvolvido em Sakyarasa? O Rati do Narma Vyasa, né, associados de Krishna, chegam até Anuraga, mas o Rati de Subala e outros podem chegar até Mahabhava. O Vijay pergunta, eu vejo que as características do Staibhava que você descreveu anteriormente chegam até o limite de Mahabhava. Se o Staibhava é apenas um tattva, né, de baixo para cima, de cima para baixo, por que nós vemos uma diferença entre as raças? E o Goswami diz, a diferença entre as raças surge dos diferentes tipos de Staibhava. As atividades misteriosas do Staibhava não são evidentes. As diferentes categorias, né, apenas se tornam visíveis quando os ingredientes são combinados com o Staibhava. O Staibhava tem um status de raça pela combinação de componentes apropriados de raça, de acordo com a sua identidade particular e oculta. O Vijay pergunta, seria a distinção entre Swaki e Parakya eterno em Madhura Rati? O Goswami diz, sim. A distinção entre Swaki e Parakya é eterna. E não há nenhuma designação arbitrária nesse sentido. Se essa diferença for considerada como uma designação arbitrária, então todas as raças lideradas por Madhura Rasa deveriam ser consideradas também arbitrárias. Ou seja, que você pudesse escolher, no caso. Né? A raça eterna e natural, ela é uma categoria distinta, né, de raça eterna. E ela tem um ruti correspondente. E ela faz um bhajana de acordo, né, com esta, né, o que leva a um tipo de resultado correspondente. E existe também Swakya Rasa em Braja. Aquelas que mantêm o humor de que Krishna é o meu marido, né, tem um tipo de ruti correspondente, um sadhana bhajana, né, e uma meta a ser alcançada. A qualidade de Swakya em Dwaraka é Vaikunta Tattva, enquanto que a qualidade de Swakya em Braja é Goloka Tattva. Ou seja, a Swakya de Dwaraka não é igual à Swakya de Goloka. Existe uma diferença entre elas. Vasudeva Krishna, o filho de Vasudeva, está situado dentro do Brajanata Krishna. E devemos entender que a condição mais elevada deste Swakya Tattva em relação a Vasudeva Krishna se estende apenas, né, a Vaikunta. Após ouvir isto, Vijay ofereceu pranama ao seu Gurudeva e retornou à sua residência, absorto com um grande amor, em um grande amor. Então aqui termina o capítulo 36 do Jaivadharma. Vamos dar sequência na próxima aula. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namo.